Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, 6ª temporada, uma temporada bem curtinha, uma temporada bem objetiva, mas uma temporada muito especial. E esse é o 2º episódio da temporada 6. Eu estou aqui para ter uma conversa assim, que difícil ela ser resumida. Difícil, porque ela é o resultado de muitas conversas. Verdade. Eu tô aqui com uma amiga que eu ganhei, posso dizer isso, né? Depois ela vai falar também se é isso mesmo. Em um momento da vida dela, assim, que foi de um grande sofrimento, né? A nossa amizade nasceu num momento difícil, assim, mas eu louvo tanto a Deus, porque eu acho que essas amizades fazem tanta diferença na nossa vida, e elas têm bastante chance de durar a vida toda. Bênção, se Deus quiser. Né? Mas, assim, é uma amiga muito, muito especial para mim, porque eu posso dizer que nos anos recentes agora, eu aprendi muito com ela. E eu aguardava bastante por esse episódio, a gente conversava muito sobre esse momento, e ele chegou. Numa segunda-feira à tarde, aliás, segundas-feiras que a gente se encontrou muitas vezes à tarde, por um período longo, assim, e continua, né? Agora um pouco esporádico, porque a gente tem um motivo para isso ser esporádico, um serzinho que mudou muito a sua rotina, você vai falar sobre isso. Mas foi muito aguardado, assim, no sentido da gente sempre planejar esse momento, de contar sobre essa jornada que ela viveu recentemente, tem vivido, né? A jornada cristã, a jornada da nossa vida. Sim, contínua. Contínua, né? Mas nós ensaiamos bastante e chegamos aqui. Então, compartilhar com você que nos ouve essa conversa, mas principalmente essa convidada, essa amiga, é uma alegria imensa para o meu coração, assim, de verdade. E eu queria te agradecer. Eu estou aqui hoje, vou falar um pouco mais sobre você, mas eu estou hoje com Rafaela Miranda. É um prazer estar aqui. Estou com um coração muito alegre de estar aqui, de poder representar, né? Sim. Um pouco do nosso Deus através da minha história. Mas deixar bem claro que aqui essa história é sobre Ele. Né? Não é sobre mim, como tudo aconteceu, ou como eu reagi sobre as situações, mas como Ele trabalhou sobre a minha vida. Muito bom. É isso, né? Eu acho que esse podcast fala muito sobre essa vida cristã acontecendo, e na verdade esse é o objetivo, né? Enquanto a vida está acontecendo, e mesmo momentos que nos tiram do eixo acontecem, o Senhor tem o propósito de se revelar a nós. E isso é muito bom quando a gente percebe que isso resulta em Ele se revelar através de nós também. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Um pouco como Deus se revelou a você, e como certamente esse episódio, a gente deseja isso, seja um instrumento para Ele se revelar através de você também. Amém. Do que você experimentou, né? Sim. A gente vem nessa temporada falando, assim, sobre... são conversas sobre momentos difíceis, né? Momentos difíceis, assim, que obviamente a gente não busca, a gente não planeja. Sim, nem deseja, jamais nem sonha. Sim. Né? Mas que eles vêm e é bastante difícil enquanto a gente está vivendo compreender tudo. Porém, não quer dizer que a gente compreende tudo agora, mas a gente entende uma coisa, né? Que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Isso foi uma coisa que te carregou muito. A gente vai falar o que aconteceu com você. Né? Mas, sobretudo, é isso. Eu gosto muito do que você disse. A gente deseja que no final dessa conversa, você que nos ouve, saia, assim, do que você ouviu, né? Pensando como esse Deus é bom. Exato. Como esse Deus é grande. Como esse Deus é um Deus de propósitos. Talvez a gente encontre, né, nessa conversa pessoas que ouvirão, que estão passando por momentos parecidos ou intensamente no sofrimento parecidos com o seu. Então, sempre é um anseio, né, de ser uma resposta, de ser um encorajamento.
Porque quando a gente passa por momentos difíceis, a gente busca isso, né? De alguma forma ou de outra. Com muita sede, por sinal. Sim, um consolo, uma Sim. luz, né? Um direcionamento. Então é isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, Rafa. Obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer. É um prazer estar aqui de todo o meu coração. E é isso, assim, a sua amizade, ela é preciosa pra mim. Eu louvo a Deus, assim, por poder ter aprendido tanto com você. Continuamos aprendendo, né, juntas. E vice-versa. A gente compartilha muitas coisas, muitas histórias que não caberão nesse podcast. Eu falei pra Rafa que, assim, geralmente existe um padrão, assim, a gente tem um roteiro, segue algumas perguntas. Esse episódio não tem nada disso. Vou tentar ser alinhada aqui, ó. Tentar ficar num assunto. Não tem, porque, assim, quantas conversas a gente já teve até aqui? Quantos podcasts a gente já podia ter gravado até aqui? É verdade. Várias temporadas, né? Então seria muito ruim limitar um roteiro àquilo que a gente vai compartilhar. Então hoje aqui é uma conversa entre amigas, uma conversa do coração, uma conversa nesse propósito, né? Mas eu queria, assim, começar te perguntando, assim, primeiro, fala de você, né? Você é casada, você é cristã, você tem filhos, enfim, fala o que você quiser. Bom, eu sou casada com o Fernando. Tenho 2 filhas, tive 2 filhas, a Elisa, Sim. que já está com o Senhor, e hoje tenho a Ana, que está com 5 meses. E está dormindo aqui no carrinho. E tá dormindo, se vocês escutarem uma vozinha dela. Meu marido é médico, e eu me formei em Relações Públicas e Marketing, mas eu escolhi ficar em casa hoje cuidando da família. Sim. E sou cristã, vou na igreja... mesma igreja da Lívia, Sim, Igreja Batista Celebração. Estou aqui o meu auge dos meus 33 anos de idade, só não perdi a conta. Jovem senhora, uma jovem senhora. E estou aqui nessa jornada que é a vida até a eternidade. Muito bom, muito bom. E Rafa, assim, claro que você teria muitas coisas para contar do seu testemunho com Jesus, né? E eu acho que cabe aqui também, de alguma forma, você fica à vontade. Mas a gente vai falar especificamente de um período da sua vida, né? Que você tem vivido, querendo ou não, porque foi ininterrupto, né? Sim, intenso. Exato. A gente vai para final de 2021? Que você descobriu a gravidez da Elisa? Então, conta um pouquinho, assim, como é que foi a gestação da Elisa, o que aconteceu com você? Bom, na verdade, eu decidi que eu queria engravidar. Nós achamos que decidimos algo, né? Mas em 2019, final de 2019. Só que eu tinha uma viagem programada para 2020, veio a pandemia e eu resolvi esperar essa tentativa, porque a gente não sabia o que era o Covid, né? Sim. Tive muito medo. E aí, em 2021, já estava um pouquinho mais controlada a situação. Sim. Eu e o Fê, a gente resolveu realmente tentar engravidar. Sim. Na segunda tentativa engravidei. Descobri em dezembro de 2021. Era uma menina chamada Elisa, minha princesa. E foi uma gestação muito tranquila, não tive nada na gestação. Tive uma vida normal, Elisa extremamente saudável. Minha gestação era saudável. Porém, quando eu completei 37 semanas, exatamente 37 semanas, num sábado, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Teoricamente, né, eu estava com uma dor, uma contração, e eu tive minha primeira contração às 4h30 da tarde, e ela ia e voltava, porém não tinha, né, ritmo, e até então a médica falou, olha, observa, mas aparentemente você está começando trabalho de parto. Você deve estar no pródromo, que fala, né? Que são as primeiras dores do parto. Às 6 horas a minha dor começou a intensificar. Eu estava até no aniversário, tive que ir embora. E fui para casa. Aí eu tinha enfermeira ao meu lado. Como eu falei no começo, meu marido é médico. A gente tinha um aparelhinho para escutar o coraçãozinho da Elisa em casa. E até então tava, né, o coraçãozinho dela estava batendo, tudo bem, mas as dores começaram a ficar muito intensas. Às 8h30 da noite foi a última vez que eu escutei o coração da minha filha. É um pouquinho difícil lembrar disso, né? Mas... Sim. Vocês foram para o hospital? Sim, a gente foi para o hospital.
E ali eu recebi a notícia de que Elisa havia ido a óbito por um descolamento de placenta oculto. Sim. Esse descolamento de placenta oculto ele é bem perigosa. Para quem não tem conhecimento, eu não tive nenhum sinal de descolamento, sangramento, por exemplo. Então, quando é oculto, ocorre uma hemorragia e a mãe não percebe. Isso pode levar à morte também. fetal, à morte materna e, no mínimo, aí uma perda uterina também. Sim, sim. Mas, apesar de tudo, Deus foi misericordioso na minha vida e eu consegui resgatar meu útero. Sim. E a minha vida. Sim. Porém, a Elisa, Deus levou para ele, né? E aí que o meu sofrimento chegou, né? Sim. Porque quando eu não escutei o coração dela em casa, eu não achava que eu poderia perder com 37 semanas. Poxa, a gente acha que a gente vai perder no primeiro trimestre, né? É o que se espera, que se espera, que tem aquela maior atenção. Mas com 37 semanas, numa gestação tranquila, tudo saudável, o coração deles estava batendo, e de repente parou, né? Enfim. Então eu fui para o hospital achando que eu ia sair com a Elisa no colo. Então foi muito repentino isso. Foi muito repentino essa notícia. E eu não conheci ela. No susto, eu neguei a morte. E no fim, pensei no desespero de ver minha filha, né, sem vida nos meus braços. E aquilo me assustou muito. Sim. E eu não conheci a Elisa, né? Somente enterrei ela. Sim. Mas eu não conheci sua afeição. Enfim, mas por escolha minha e do Fê, né? Entramos num acordo. Mas durante todo esse processo, né, tantas coisas aconteceram, até desde da notícia do óbito dela, até o enterro dela e aquela semana intensa de luto, e até os dias de hoje, muitas coisas aconteceram e que vale a pena compartilhar o cuidado soberano de Deus sobre a minha vida e a vida do Fernando, né? Com certeza. O cuidado dele em relação aos irmãos da igreja, porque às vezes a gente não dá valor, né? E o corpo de Cristo é tão importante. Faz muita diferença, né, nesse momento. É muito importante. Eu lembro de estar em choque no quarto. Infelizmente, no hospital eu não tive nenhum tratamento assim humanizado, porque foi uma coisa tão rápida. Sim. E eu somente estava em choque, vivendo ali, né, aquela notícia. E 2 irmãos da igreja que também passaram por isso alguns anos atrás. Eles entraram no quarto e eu lembro dela virar para mim e falar assim: Rafaela, você precisa enterrar sua filha. Sim. E aquilo me ofendeu de tal forma naquele momento que eu falei: enterrar minha filha? Como assim enterrar minha filha? Eu queria pular no pescoço dela naquela hora. Eu falei: não, peraí, você não sabe o que você está falando. E ela falou: é importante para você. E mesmo com o coração ali, nossa, em 1000 pedaços, eu virei pro Fernando e falei: bom, então vamos. Sim. E como aquele momento foi importante, porque quando eu cheguei lá, eu não queria fazer velório, eu não queria fazer nada. Eu cheguei lá e a igreja estava lá. Sim. Sim. O meu pastor estava lá para dar uma palavra de esperança pra gente. Sim. Porque ali a gente ficou no escuro, né? Sim. A sensação que a gente teve foi Perdeu estar o chão total. extremamente no escuro. Você não consegue ver um foco de luz e você não faz ideia onde você está. É exatamente essa sensação que você tem. Sim. E é aí que Deus entra. É aí que você consegue entender que a única coisa que você consegue é tatear a mão de Deus ali. Sim. Sim. E nesse tatear a mão de Deus foi que ele empurrou a gente para a superfície. Sim. E conseguiu ver esperança. Conseguiu ver, até falei já uma vez isso para você, né, de como a gente consegue ver a graça de tantos ângulos. A cruz de vários ângulos. É verdade. E a gente teve esse privilégio de enxergar a cruz de um jeito... Você falava pra mim, né? Eu passei a enxergar a cruz do outro lado. Eu passei pro outro lado. Sim. Até então eu experimentei a graça da transformação. Né? Que eu tive uma vida muito mundana e eu experimentei a transformação milagrosa na minha vida. Sim.
esse lado da cruz eu entendia. Uhum. Mas o lado da cruz que eu entendi, de realmente colocar no meu coração de que eu não pertenço a esse mundo. Sim. De como eu sou peregrina mesmo neste mundo e que nada faz sentido aqui. Nada. E como isso me deu esperança. Sim. Como isso me levantou e falou, Deus, obrigada por isso. Ao mesmo tempo que isso é um processo, né, Rafa? Totalmente, um processo. De um dia de cada vez, né? Não só um dia de cada vez e como um realinhar diário no coração. Sim, Porque momento a momento. Momento a momento, porque tem dia que você tá, Senhor, eu entendo. E tem dia que você fala, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que eu? Sim. Por quê? Por que o Senhor me selecionou para passar por isso? Por que a gente pensa tantas coisas, né? Mas a gente pensa, poxa, aquela mulher, ela bebeu, ela fumou a gestação inteira, ela não tá nem aí pro filho dela e nasceu. Sim. Poxa, eu estava disposta a levar a Elisa para a igreja, consagrar ao Senhor, e o Senhor tirou ela de mim. Sim, sim. E aí Deus virou para mim e falou assim, tá, se você consagrou ela a mim, então ela é minha. Sim. Entendeu? Ela já é consagrada a mim. E a minha vontade foi levar ela para mim. E assim, é tão importante, né, a gente compartilhar essa experiência. E que é uma experiência não baseada na nossa experiência, né? Mas uma experiência baseada na verdade, né? Porque a gente às vezes passa anos e anos na igreja, domingo a domingo, ouvindo uma palavra que revela um Deus de promessas, um Deus que não nos abandona, um Deus que é soberano, um Deus que é dono das nossas vidas, mas você experimentar isso num momento em que, eu diria assim, né? Você não tem o que fazer. Você está lidando com uma realidade cruel ali. Sim. De uma perda, assim, repentina, né? E você precisa digerir, digamos, aquilo, né? E aí é que a gente, de repente, experimenta, né? Essa fé que é o que Hebreus fala, né? A gente não vê, mas a gente crê. Sim. Não entende, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Sim. Mas a gente sabe. E como isso, por mais que a gente esteja assim em 1000 pedaços, nos carrega. Né? Como que foi para você naqueles dias, né? Você falou, e eu lembro muito bem, assim, do quanto a ação, né, da igreja sustentando vocês de alguma forma ali constantemente naqueles primeiros dias, né? De choque, né, Rafa? Porque você tem uma notícia, mas você volta para sua casa aí numa realidade que você não esperava, não planejou, de uma hora para outra sua vida vira de cabeça para baixo. Sim. Entre você receber essa notícia e você voltar para casa e viver esse processo, né, de falar assim, não enxergo esperança. Como que foi viver isso, né? Eu acho que é até importante falar um pouquinho de como foi voltar para casa, porque talvez uma mulher que esteja passando por isso possa se identificar um pouco. Com certeza. E entender, né? As emoções também, que fazem parte de nós. Claro. Mas foi muito doloroso voltar para casa sem um bebê conforto. Sim. O quarto trancado. Engraçado, né? Que acho que é tão instintivo que eu sentia desconforto do fato da casa estar silenciosa. Eu me sentia mal por estar dormindo e não acordando de madrugada. Sim. E do fato de eu ter apoiadora, né? Que é a descida do leite, ter que ordenhar meu peito e não ter um bebê para amamentar. Sim. Isso foi muito doloroso. Mas a semana inteira, aquela semana, eu nem consegui pensar muito nisso. Sim. Porque eu tinha visita o dia inteiro de pessoas da igreja. A minha mesa era cheia de doces. Eu lembro. Cheia de doces. Eu acho que até hoje tem doce, brincadeira. Isso faz 1 ano e meio. Não tem doce, mas... no sentido de como Deus nos abraça através da vida das pessoas. A igreja é o corpo de Cristo ali, desempenhando o papel dele, sabe? Sim. E a gente tem que ter esse papel dentro da igreja, de abraçar os irmãos, de chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Sim. E a igreja chorou comigo. E eu nunca imaginei que eu era tão amada por ela. Sim. E eu sei que foi Cristo, o Espírito Santo ali, que levantou pessoas para me fazer companhia, para abrir questionamentos, que me fez refletir, colocar meu coração sempre no lugar certo, né? Essa questão de pensar, poxa, então,
por que eu engravidei? Por que o Senhor não tirou de mim então no começo? Por que eu tive que viver todo esse processo? Questionamentos sinceros. Questionamentos sinceros que vêm num momento de confusão, no momento em que você se sente perdido. E são questionamentos totalmente necessários para o processo. Sim. Deus não quer um ser pronto, porque se fosse a gente não precisava passar por um processo de santidade, não é mesmo? É saber para quem levar esses questionamentos, para o Senhor mesmo. Se a gente leva para Deus é porque a gente crê que há um Deus que rege tudo. Com certeza. E é Ele. E o meu questionamento sempre foi diante de um Deus que rege tudo, é um Deus imensurável, é entender o tamanho dele, que é impossível de compreender o tamanho dele. Eu até quero falar um pouco disso, eu sempre destaquei isso, a gente conversou muito e também compartilhar outras conversas que a gente já teve aqui, né, que acho que é muito isso, né, às vezes as pessoas, elas, e eu mesma acredito que eu já fui essa pessoa, sabe, da gente achar que assim, que porque a gente fala que é cristão, e a gente crê em Deus, a gente não pode questionar. A gente não pode sequer permitir o nosso coração, a nossa mente, fazer questionamentos sinceros ou lamentar. E como é importante a gente enxergar o lugar disso na palavra de Deus, inclusive, né? Porque a gente olha para a caminhada de fé dos personagens bíblicos e nós vemos essas situações acontecendo. E como faz parte também do processo de uma perda, de luto, de um momento de sofrimento, nós deixarmos o nosso coração ser revelado naquilo que, não como uma resposta simplesmente, mas de procurar no Senhor mesmo aquilo que a gente precisa, né? Porque muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Seja em situações diversas, as pessoas acreditam que questionar é falta de fé. Sim. E é justamente o contrário. Ou chorar, né? Sim. Ou chorar também. Pare de chorar, porque você está chorando. Sua filha já está na eternidade. Sim. Você tem esperança, não sei porque eu não estou entendendo. Você ouviu coisas assim? Eu acho que pare de chorar, não. Tá. Mas um descaso muito grande sobre a minha dor, sim. Muitos momentos. Principalmente falas, né? Quando a pessoa fala, mas daqui a pouco você tem outro filho. Ou, eu já tive 4 abortos, né? Ou fazendo uma comparação com dores e... Sim. Ou tratar como qualquer pedaço de carne, que é tão anticristão, porque é uma vida que Deus gerou ali dentro de mim, né? É uma vida, já tinha propósito diante do Senhor. Né? Então, Elisa tinha nome, tinha características, tinha um coração, já tinha uma alma ali dentro, né? E no sentido de, não cabe você sofrer sobre isso. Sobre um bebê, né? Sim. E, na verdade, é um propósito tão grande quanto a nossa vida já adulta, né? Enfim, você chegou a compartilhar sobre isso, né? Sobre como você pode lidar, ou como você pode ser útil, como você pode saber o que falar, ou o que não falar. Sim. Para pessoas que passaram por isso, né? Sim, recomendo que assistam esse vídeo no Instagram para falar com... Tá lá no seu Instagram, né? Tá lá no meu Instagram. Mas eu sempre tive... um bom direcionamento em relação a isso, de me lamentar diante do Senhor. E o livro que, aliás, acho que esse último podcast, né, feito com a Isilmara, que também super recomendo, que é O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot, ela fala que a gente não pode ser o nosso sofrimento. Há um espaço para isso, né? Mas a gente não pode ser caracterizado a Rafaela que perdeu sua filha, né? Isso é um momento que aconteceu, mas isso não pode tornar amargo o meu coração ao ponto de tornar isso uma característica minha. Uma identidade minha por causa do sofrimento. Mas o lamento, ele tem o seu espaço, sim, ele tem o seu lugar, ele é necessário de você, porque é uma forma de você se humilhar diante de Deus. Sim. Por que o Senhor fez isso diante de mim? É como se fosse uma criança mimada, birrenta, chorando por um pai, falando, eu quero abrir essa porta. E o pai sabe que do outro lado da porta, sei lá, tem algo muito perigoso, um maquinário, sei lá, né? Enfim, uma metáfora só, mas... e o pai fala, não, você não vai entrar. E você, mas eu quero entrar, eu quero saber o que tem do outro lado, por que não? Por que eu não posso entender o que tem do outro lado? Porque não é o melhor para você. Essa porta está fechada. Nós, como crianças, diante de um Deus todo-poderoso, eu olho para a criação, essa é a verdade, né? A gente olha para a criação, eu malemar consigo cuidar da plantinha da minha casa, fazer uma planta crescer. Imagine, eu olho para a criação e falo, poxa, Deus fez tudo isso e permitiu tudo isso. Quem sou eu?
Sim. Então Deus falou, não, eu não tenho que entender. Às vezes quantas vezes eu escutei isso? Um dia você vai entender Sim. o propósito. Um dia você vai entender o propósito. Uhum. Não, eu não preciso entender o propósito. Sim. O propósito é a minha graça te basta. Uhum. E acabou. Uhum. E aliás, eu quero até citar aqui, porque eu sempre falei que isso no começo, isso martelava no meu coração. A minha graça te basta. Uhum. E eu achava isso muito grosseiro da parte de Deus. Sim, Nossa, lide com isso. Lide com isso, aceite. Uhum. Mas isso não significa que Deus não sinta por nós. Ao contrário, Ele sentiu tanto por nós, tanto pelo nosso sofrimento, Sim. tanto a nossa morte, que Ele enviou seu Filho para nos dar a vida eterna. Sim. Então Deus se importa sim com o nosso sofrimento. Deus se importa com a nossa dor. Ao ponto de dar o seu único filho. Sim. Eu perdi a minha filha, Deus sabe que é perder um filho. Então, o meu coração encontrava consolo em Deus. E eu entendi que a minha graça te basta demonstrava um amor imensurável sobre a minha vida. Sim. Um carregar no colo que jamais ninguém poderia carregar quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a solidão nos bate e a gente acha que está à deriva, mas Deus nos direciona, porque há um propósito diante dele. Sim. E até eu vi uma mulher que perdeu, né, também seu filho, e ela falou que ela se sentia muito ofendida quando alguém falava que mas tudo tem um propósito. Sim. E realmente, quando a gente está ali no auge da emoção, às vezes mesmo, pode ser ofensivo, mas para pensar. Se não há propósito, para onde você está indo? Né? Você não tem nada. Você está à deriva. Sim. Você está largado ao caos. E há um Deus que rege tudo e todas as coisas. Posso compartilhar uma experiência? Aquela experiência na semana que eu perdi a Elisa, eu estava com o coração muito questionador assim ainda, né? E minha irmã virou para mim, fala, vamos sair? Eu lembro disso, pode falar. Vamos sair, distrair um pouco, tal, tá bom, vamos sair. A gente foi tomar um açaí, sair para tomar um açaí. E a gente ficou numa parte externa, tinha uma senhora de joelho no chão, acho que ela tinha uns 75 anos, procurando alguma coisa dentro do carro. Aí eu tava chorando, eu estava lá, né, desabafando com a minha irmã, falando, acho que eu nunca mais vou voltar a sorrir, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sei quem eu sou mais, enfim, né, perdida. E aí o senhor que estava junto com ela, acho que era o marido dela, parou a gente do nada assim, posso interromper vocês um pouco? Eu falei, acho que ele vai pedir pra ajudar a esposa dele, né, que coitado. Acho que a senhora tá melhor do que eu. E ele falou assim, você tá escutando esse barulho? E tinha muita árvore ali no local e tava fazendo barulho de explosões, assim, né? Pá, pá. Gente, eu sou péssima nesses barulhos, me perdoe. E eu falei, tá vendo aquela árvore? Quando bate o sol, essa semente ela resseca e ela explode. E aí a semente vai para longe para poder germinar em outros lugares. Olha como a natureza ela é inteligente, não é mesmo? Imagina, bater o sol para semente explodir e germinar em outros lugares. Olha o ipê. O ipê, quando que ele sai flor no ipê, né? Floresce? Em setembro. Mas ela solta suas sementes lá em julho, agosto. Porque é a época que venta. E aí a sua semente, que é uma bolinha. É uma coisa branquinha, bem leve, assim, não sei se alguém já viu, né? E vai para longe, longe, longe enquanto venta, para poder germinar em outros lugares. Olha como a natureza é incrível, né? Nossa, é um cuidado. Não, natureza não, nosso Deus. Mas era só mesmo isso que eu queria falar. E foi embora. Eu nem sei o nome dele. Por que ele me parou e falou aquilo? E na hora veio Mateus na minha cabeça, se não me engano, Mateus 24, que fala, se eu cuido das aves, né, das flores do campo, imagine vocês que são meus filhos. Eu tô cuidando de você, eu sei o que eu tô fazendo. Aquilo pra mim foi... Acho que Deus teve uma misericórdia assim, eu vou conversar com você. Vamos conversar aqui. Você lembra disso? Eu tô com você. Você não tá sozinha. Eu tô sentindo a sua dor. Vamos lá. É que nós somos um ser tão limitado, né? Tão temporal. Deus já é um Deus tão atemporal, um Deus grande que não que vê toda a história do começo ao fim. Ele já, exatamente. E mesmo assim, ele vem... Te encontra no agora. E me encontra no agora, exatamente. Eu costumo falar, né? Jesus entra na nossa realidade e diminui drasticamente o passo para andar com a gente. Diminui o passo, assim,
falando da forma mais pequena possível para poder colocar uma característica, na verdade, né? A gente até fala colocar os atributos de Deus, mas na verdade são os atributos, né? Sim. E é uma forma que a gente tem de expressar isso, porque é tão grandioso o que ele faz por nós, né? E essa esperança que eu tenho da eternidade, que eu vivo hoje de uma forma totalmente diferente, depois que isso ocorreu na minha vida. Eu consigo viver totalmente com um olhar para o eterno. Mas eu quero deixar bem claro que isso não é algo natural do nosso coração. Sim. Que a gente deixa a rotina, né, nos engolir, a gente se apega facilmente, né? às coisas que nós temos, não que nós não temos que correr também atrás de nada. Ou valorizar, né? Mas no sentido de eu sei para onde eu tô indo. E não é aqui o meu destino, não é terreno. E essa perspectiva, né, molda a nossa vida de uma forma... É o que você sempre compartilhou e você vai poder falar, mas assim, parece que Deus nos desperta para uma realidade, né? Essa realidade da eternidade, né? Eu vivia de uma forma a não considerar isso tão seriamente, né? E agora tudo mudou. Sim. Porque você precisou olhar para a eternidade, né? De uma forma muito radical, sim, mas que foi transformadora, né? Mas poderia também ser só isso, só que o Evangelho faz muito mais, né? O Evangelho vem transformando a gente de dentro para fora, né? Refazendo. Eu sempre falo isso para você e é uma perspectiva tão importante, né? Onde eu te fiz uma pergunta. E a gente estava aqui já, não era essa mesa, mas era uma mesa parecida. Falei, Rafa, se você pudesse escolher, você escolheria viver tudo isso de novo? E você respondeu sem pestanejar, né? Sim. Por causa de quem eu me tornei mesmo em Cristo, né? Sim. Por causa do que eu conheci dele. E eu lembro, assim, de você já tinha esse hábito, mas de você escrever orações. Nesse período, assim, imediato, né? Do que você passou e durante os meses seguintes, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco disso, como uma disciplina espiritual até, do que foi esse lugar para você descrever suas orações, mas eu lembro de você fazer um exercício de agradecer a Deus pelas coisas que você via que Ele tinha agido com providência na sua vida, mesmo no meio de uma perda tão grande. Sim. E é muito bom porque eu pude reler esses dias, né? Sim. Algumas coisas que eu escrevi e o quanto eu pude enxergar o mover de Deus. Sim. Em tantos questionamentos que eu tinha no meu coração. Tenho a minha primeira oração escrita e ali, Senhor, porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor me rejeitou, eu tô me sentindo sozinha, sim, mas eu confio no Senhor, né? Sim. No final, mas eu confio no Senhor, Ele direciona e me dê ânimo para prosseguir. E eu e meu marido, a gente sentava à noite e tentava sempre lembrar de escrever algo para agradecer ao Senhor. Sim. E a gente tem, olha, boas páginas de motivos de gratidão. De como Deus nos abraçava. Nos dava... A gente até brincava assim, hoje teve um plaquinho. Eu falo pra ver, o plaquinho era gotas de alegria no dia que Deus nos enviava e que tirava sorriso do nosso rosto. Porque ali em meio à ferida aberta mesmo, ali, o começo do luto, é muito difícil sorrir. Sim. É muito difícil ver os outros sorrindo, prosseguindo a sua vida e você vivendo esse luto intensamente. Sim. E a gente até brincava, qual foi o seu plaquinho de hoje? e milhares, assim, de motivos de gratidão. E um dos motivos de gratidão era como Deus transformou meu coração e o coração do Fê. Sim. Como isso aproximou a gente como casal. O amor que a gente sentia pelo outro, assim, era... Só havia nós ali. Ali sentindo, compartilhando da mesma dor. E o cuidado de Cristo também, que eu senti através da minha vida, através do meu marido. Sim. Nossa, tem tantos motivos de gratidão, assim, mas eu acho que o principal é compreender quem é Deus na minha vida e quem eu sou diante dele. Sim. A minha pequenez diante dele. Por que eu? E uma vez você falou isso pra mim, por que não você? Sim. Há um justo que merece algo nessa terra? Sim. Há uma honra que eu mereça diante de Deus? Ao contrário, a dívida que eu tinha com ele era impagável.
e que foi paga pela cruz, por pura graça e misericórdia. E acabou. A gente escuta tantas coisas, né? Ah, Deus será fiel na sua vida. Né? Eu sempre falei isso pra você. Deus será fiel, Deus vai honrar você e vai te dar muitos filhos. E eu falo, gente, isso não é honra. Que honra que Deus merece a mim. Deve a mim, quer dizer, nenhuma. Ao contrário, se eu virar diante de Deus e falar, o Senhor vai me honrar, coitada de mim, ó, de mim é morte que eu mereço. Eu mereço é morte. Só de eu estar viva, Deus ser misericordioso comigo. Sim. Eu tremo diante de Deus, porque eu sei que se estou aqui hoje, é porque há um propósito maior diante dele para glorificar ele. Acabou e ponto. Com certeza. Porque ele é bom, porque ele é amoroso. Ele é. Ele é imutável, ao contrário de mim, ele é constante. E como ter essa revelação pelo Espírito Santo, pela palavra, é o que a gente tem, né? É um recurso que está à nossa disposição. Né? No momento de dor, assim, a gente pode escolher alguns caminhos, né, Rafa? Sim. Assim, e aí, talvez você também tenha passado por todos esses processos, mas assim, a gente pode permanecer numa negação, pode permanecer no questionamento pelo questionamento, pode permanecer numa amargura, né? Mas como é de fato profundo e consolador e um processo de cura também no nosso coração, dessa ferida aberta, né? A gente simplesmente meditar e mergulhar em quem Deus é, né? Sim. E como isso faz diferença. Eu li Incomparável. Sim, foi. E como isso é muito bom, porque coloca a gente no nosso lugar e o coração no lugar certo. Sim. Porque senão a gente começa a achar que a gente é merecedor de muita coisa. E na verdade a gente não é. E que o evangelho é uma moeda de troca. Senhor, eu te louvo, eu te adoro. E em troca o Senhor me dá filhos, o Senhor me dá dinheiro, casa, uma família, enfim. Cada um tem o seu desejo e seu ídolo no seu coração. Que nós colocamos. A gente substitui Deus facilmente. Às vezes por nada. Porque nosso coração é depravado e inclinado para o mal. Sim. Ou então a gente cai no sentido oposto, né, que também é mentiroso. De falar assim, então Deus permitiu isso comigo porque eu fiz alguma coisa. Sim, como castigo. Exato. Eu ouvi isso também. Infelizmente, né? Existem pessoas que Deus não levanta. Mas que eu ouvi, olha, você tem, como falou, de ver algo na minha vida para melhorar, porque às vezes era como um castigo ou disciplina do Senhor, né? Sim. Mas a disciplina de Deus, ela é amorosa. Sim. Não é? Sim, ele corrige o filho a quem ele ama, né? Exatamente. A palavra vai dizer isso. Se ele me disciplinou, gente, olha que privilégio. Eu sou filha dele, daquele que rege todas as coisas, o Todo-Poderoso. Se Deus quis me usar para glorificar o nome dele, é mais ou menos... É que nós, seres humanos, somos tão limitados que a gente... É como se o presidente chegasse para você e falasse assim, olha, eu quero te usar para falar sobre mim. Você fala, nossa, o presidente quer me usar. Que importante. Nossa, você se enche de ego. Sim. E eu falo, não que o ego seja um mérito meu, mas no sentido de, poxa, eu perdi a Elisa. Sim. E ele quer que eu glorifique o nome dele por isso. Ele quer que eu glorifique o nome dele por isso. Deus quer que eu glorifique o nome dele. Eu abraço isso ou não. Né? Exatamente. Eu posso abraçar isso ou não. Elizabeth Elliot também fala que a gente pode tomar a taça da amargura, né? E se deleitar dela. Ou a gente pode agradecer aquilo, por tudo aquilo que Deus nos deu. E não por aquilo, e não amargurar por aquilo que ele nos tirou. Né? É uma decisão, né? É uma decisão. Eu lembro de ler uma frase dela que ela falou assim, vai e faça a próxima coisa. Eu fechei o livro, mas tão brava. Falei, nossa, essa mulher grossa. Essa mulher tem problema. Como assim faça a próxima coisa? Estou aqui sofrendo pela morte da minha filha. E ela manda eu fazer a próxima coisa. Tipo, vai lavar uma louça. E é muito verdade isso. Não é grosseiro desse jeito que a gente acaba recebendo no momento de dor, mas no sentido necessário. É necessário, tem que ser feito. Tudo vai ter a primeira vez. A primeira vez que eu vou no mercado depois disso. A primeira vez que eu vou fazer o almoço depois disso. A primeira vez que meu marido teve que voltar a trabalhar depois disso. A vida teve que continuar, a vida teve que prosseguir. E o que as pessoas estão vendo sobre isso? Um Deus forte que me deu força de prosseguir.
Ou um Deus fraco que olha para a filha dele e fala, ó, não sai da cama. Coitada. Entrou em depressão. Depois que aconteceu isso, ela nunca mais foi a mesma. Sim. Ou de falar, olha o Deus dessa mulher. Sim. Que Deus. Sim. Que Deus tremendo que levantou essa mulher e olha a obra que tem feito sobre ela, sabe? E como isso é um processo, né, Rafa? Porque assim, eu tenho falado bastante isso, porque assim, às vezes alguém que está nos ouvindo, né, é muito interessante estar aqui dessa perspectiva também, te ouvindo, porque eu lembro de você me falar assim, algumas vezes, né, falar assim, eu queria tanto ser uma mulher de fé, queria tanto ser uma mulher forte, né, e eu falava isso pra você, né, eu falava, Rafa, não é sobre a gente nunca se abater. Sim. Não é sobre a gente não ter dias em que você fala assim, poxa... De vulnerabilidade. Sim. E não vitimismo. Sim, e de admitir uma limitação, uma fragilidade, um dia em que estava mais difícil. E foram muitos. Sim, é uma montanha-russa. Mas isso não significa que não há fé e não há uma firmeza no Senhor, porque a firmeza não está na gente. E muitas vezes é justamente na fraqueza saber onde encontrar força. Né? Sim. Não é um fato de assim, eu estou fraca, eu me sinto fraca hoje, então eu não tenho fé. Sim. Mas a fé justamente age no momento em que você sabe onde buscar, e você faz isso. Exatamente. É saber onde recorrer. Sim. É saber que há onde recorrer. Para você que está aí no escuro do outro lado, há onde recorrer. Há um Deus querendo pegar a sua mão e te direcionar para um lugar de esperança, de alegria plena, e não de felicidade. Não estou falando de felicidade, estamos falando de alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tempestade. É possível sentir paz. Sim. A paz que excede todo entendimento. Nada mais real do que isso. Né? Gente, como esse versículo é tão clichê na nossa vida, e como ele é tão real, quando a gente está assim, em meio ao caos, porque é inexplicável a paz. Não faz sentido ter paz e mesmo assim, eu estou em paz. E as pessoas viram pra você e falam, mas nossa, como, né? Como você tá em paz? Como você é forte? Como você tem fé? Às vezes as pessoas falavam isso pra mim e falavam assim, gente, você não tem noção como é difícil. Mas o meu Deus o meu Deus é forte. A minha torre forte é o meu escudo, é onde eu me protejo. Eu não sou a torre, você entende? Sim. Eu entro dentro da torre e lá ele me protege, ele me dá força. A Larissa falou bastante isso no podcast dela, nada posso fazer sem ele. Sim. Nada. Muito menos, nem levantar da cama, nada. O levantar da cama eu fiz porque um Deus que me sustenta. Que me sustenta, que me levanta e fala, prossiga, filha, eu estou com você. Você não está desamparada. Ele me amparou. Todo momento. Louvado até seja o Senhor. Quando meu coração estava duro. Porque ele é um Deus constante. Ele é um Deus que não muda, independente das minhas emoções. Então, por isso que eu falo que essa história não é sobre o meu sofrimento, mas de um Deus que me levantou de onde eu estava. E que ele pode te levantar de qualquer lugar, de onde você está. Um Deus que faz montes. Limites ou impedimentos para isso. Né? Exatamente. Deus é muito bom. Amém. Muito bom, Rafa. E assim, antes da gente até dar passos para frente na sua história, né? Porque ela continua. Diante do que você viveu, né? Que foram dias e meses intensos, assim, de viver realmente esse aprofundar no Senhor e lidar assim com uma dor, com uma perda, com um luto, com se refazer dia após dia no Senhor, né? O que você diria para uma pessoa assim que está passando por um momento assim, hoje olhando, né? O que foi assim importante para você? O que foi que você julgaria assim valoroso, sabe? Nos dias mais difíceis, nos dias em que realmente, assim, essa escuridão que você falou, né? Que a gente não enxerga no palmo, a gente não consegue olhar para o futuro. O que você diria que é importante priorizar? Eu acho que a prioridade, assim, é entender que não acabou. Sim. Que a morte não é o final. Sim. Que nós temos um Deus que venceu a morte. E que nos fez para um lar eterno. Sim. E que aqui não é o nosso lar. Eu falo que a minha filha, ela já está no destino certo. Sim. E que eu estou a caminho desse mesmo destino que ela já desfruta no colo do nosso Pai. Que é o nosso maior anseio. Poder um dia sentar e conversar com Jesus e falar, Senhor, obrigada. Quem é? E poder ter eternidade para conhecer Ele.
aqui, e é isso, aqui não é o final. Sim. Há esperança. Uhum. Uhum. Há esperança de desfrutar. Uhum. É só crer de todo o coração Sim. que ele morreu por você. Uhum. Sim. Que nós não merecemos nada Uhum. além da morte. Sim. Mas que nele há esperança eterna. Uhum. Onde não haverá dor, Uhum. pranto, morte, Sim. doença. Nada. Nada. E é para isso que nós vivemos. Uhum. Para o eterno. Sim. E que o propósito de Deus, enquanto nós estamos aqui, Uhum. que seja para glorificar Ele. Amém. Para mostrar quem Ele é. Uhum. E há bondade e amor nisso. Uhum. Um amor e uma bondade que nos abraça nos momentos mais difíceis. Sim. Ele entende a sua dor. Sim. Ele está com você. Uhum. É Ele que entende o mais profundo do seu coração. Uhum. Aquele que ninguém mais entende. Uhum. Ele senta do seu lado. Uhum. E Ele enxuga as suas lágrimas. Sim. Sim. E isso é algo que eu garanto. Uhum. Eu pude experimentar isso da forma mais profunda Uhum. e mais intensa possível. Sim. De estar com o nosso Pai. Sim. Que é real. Uhum. Tão real quanto o ar que a gente respira. Sim. Então você diria que, primeiro de tudo, é justamente esse focar no que é eterno. Exatamente. E que revela a nossa vida de peregrinação, né? Exatamente. Então, a nossa vida aqui é passageira, é temporária. Sim. Né? E isso molda o nosso viver hoje porque a gente sabe o porquê a gente vive, né? Uhum. E de que formas práticas, assim, no seu dia a dia, era escrevendo essas orações, era no devocional, era na oração, enfim, era em ouvir louvores, enfim, o que você fazia? Todas as disciplinas possíveis. Mas engraçado, né, que a gente fica muito sedento por consolo. Sim. Então, eu escrevia muita oração, Uhum. leitura. Sim. E tem dias que a gente não consegue nada. Se concentrar, né? Uhum. A gente não consegue se concentrar, tem dias que a gente só chora. Uhum. E às vezes a gente só consegue ouvir um louvor. Uhum. Aliás, se há alguém que eu posso lembrar aqui, é a Raquel Novaes, Sim. que estava ali comigo toda segunda-feira. Foi. E como me ajudava aquelas lives também. Para começar a semana, aquilo me dava também um renovo. Eu falo isso porque eu acho que é tão importante as pessoas saberem que são usadas também, né? Sim, com Em certeza. seus trabalhos, enfim. E às vezes aquele dia eu não consegui fazer nada. Uhum. Mas é ouvir uma importante palavra. dizer, de você buscar isso também, Sim. né? Falar, não, vou ouvir isso, né? Do que simplesmente deixar a mente, às vezes... Deixar sozinha, a né? deriva, né? Hoje eu vou ficar largada ao caos. Sim. Hoje eu vou me doar ao caos porque eu estou toda desorganizada. E, na Sim. verdade, a gente tem que buscar por organização. Sim. Né? Buscar por uma palavra mesmo, porque é a única coisa que nos dá consolo. Sim. E conversar com alguém também, Sim. né? Sim. Nós temos um barulhinho vindo aqui de fundo e a Ana querendo participar desse Ana, podcast. você vai estar no próximo bloco. Exatamente. Ela já quer adiantar a participação dela. Mas continua. O quanto é importante conversar. Sim. Sim. A Lívia não falou bem, né, profundamente, mas a nossa amizade surgiu disso, porque acho que na semana seguinte que tudo aconteceu, você se dispôs a me encontrar semanalmente, né, uma vez por semana. Sim. E mesmo com meu coração indisposto, Uhum. em meio ao luto, Uhum. eu me submeti. Você aceitou, eu né? aceitei mesmo não querendo aceitar. Sim. E pensar, não vai dar em nada isso, mas vamos ver, né? Sim. E como foi, assim, importante. Como às vezes a conversa era redundante para mim. Sim. Porque eu falava as mesmas coisas, mas como aquilo realinhava o meu coração para o destino certo. De pegar o meu olhar e virar para o lugar certo. É aqui que eu tenho que ir. Porque você, sozinha, você vai para o lugar errado. E assim, até me permita, Rafa, eu sempre disse isso para as pessoas, o quanto eu aprendi convivendo com você e a gente tendo essa experiência de falar sobre o que havia acontecido, né? Ali no seu imediato. Mas eu gosto de dizer o quanto a gente consegue ajudar uns aos outros sem necessariamente... As pessoas às vezes pensam assim, não, eu preciso me preparar para isso. Uhum. Né? Porque, por exemplo, o que você viveu, eu nunca vivi. Assim como tem coisas que eu vivi que você nunca viveu. Uhum. E a gente fica pensando assim, o que eu vou falar? Uhum. E o que eu aprendi muito nos nossos encontros e nesse seu processo, né, foi que muitas vezes a gente precisa apenas ser ouvido. Sim, é só escutar. E lembrar verdades. Sim.
você não necessariamente precisa ensinar o outro alguma coisa. Você precisa ouvir, e quantas vezes te ouvindo, eu podia não só ser abençoada com o que você estava falando, mas justamente porque em você falar, você mesmo se realinhava. Você mesmo já falava, já lembrava de verdades do Evangelho, e aí você falava, ai, perdão, porque né, a gente tomou esse tempo aqui. Eu falava assim, Rafa, eu fui muito abençoada, porque eu me lembrei de verdades do Evangelho que eu precisava lembrar. Né? E eu não dizia nada. Eu apenas te ouvia. Era um monólogo ali. Não, e um monólogo, não foi monólogo, tá, gente? Mas assim, muito abençoador, nesse sentido, assim, de muitas vezes a gente tem essa postura de que a gente vai fazer alguma coisa pelo outro. De que a gente vai ter uma palavra que vai ser suficiente para animar o outro. Sim. Isso é verdade em uma medida. Mas a verdade é que a palavra do Senhor é suficiente. Exatamente. A gente não precisa das nossas palavras. A gente precisa da verdade. Você não trouxe nada novo. Nada. Além do Evangelho. Nada. Mas como era importante. Sim. E o quanto eu passei a encorajar as pessoas depois do nascimento da nossa amizade, até através disso, né? Mas de falar assim, olha, só esteja. Só caminhe junto. Só persevere nisso, né? E você abençoa, mas você é muito mais abençoado. Sim. Então isso mudou muito a minha perspectiva. Eu que falo aqui no podcast, eu que sou cheia de palavras, tive a experiência de ver que o Espírito Santo age independente de nós. A gente só precisa estar ali e ouvir e lembrar de verdades, né? Então isso é suficiente. Então eu acho que é uma lição do quanto o Senhor é suficiente, sabe? Sim. Não é a gente que faz. Não é você por você mesma, não é eu por você, não é você por mim. É o Espírito Santo entre nós, é Jesus suficiente que faz na nossa vida, né? Então, acho que dos dois lados, né? Tanto quem pode aceitar, né? Como você falou, não tinha ânimo para isso. Para conversar com ninguém, não queria isso. Mas o quanto é importante a gente se dispor, mesmo não querendo. E o quanto do outro lado, a gente não ter medo de ir em direção a quem está sofrendo. Mesmo situações que a gente nunca passou na vida. Sim. Porque Jesus é suficiente e nos dá comunhão, né? Na palavra, independente de qualquer diferença. Sim, exatamente. Ele é suficiente. É bênção demais, assim, essa amizade sempre, né, procurar alguém que possa te ouvir. Sim. Apenas às vezes te ouvir. Eu acho que foi um tempo muito intenso para mim, assim, de cultuar a Deus. É engraçado, né? Sim. Como hoje eu olho para trás, eu vi aquilo como uma procura. Mas Sim. como eu estava cultuando a Deus através do luto. Sim. Orando, lendo, conhecendo mais a Deus. Ouvindo louvores. Sim. Aliás, os mesmos, né? A playlist As repetida. pessoas do lado ficavam até loucas, assim, Rafaela, pelo amor de Deus. Eu ouvi só os mesmos. É o que me dá A gente consolo. precisa fazer uma playlist. Não, eu posso até indicar. Em vez de livro, eu vou indicar Exato, músicas. Porque às vezes é a única coisa que a gente consegue fazer. E como Deus, assim, foi direcionando também o nosso coração. Acho que não vá sozinha, né? Sim. Não vá sozinha nessa caminhada. Se apoie em Deus, porque nada fará sentido. Eu não vejo eu saindo desse sofrimento ou tendo uma perspectiva de transformação no meu coração e sendo, assim, uma mulher que hoje eu tenho muito a ser transformada ainda. Mas, assim, foi uma mudança tão radical na minha vida que eu me tornei uma mulher que eu admiro muito mais hoje do que antes desse acontecimento. Sim. Mas você pode se tornar uma mulher admirável. Sim. Ou você pode se tornar uma mulher enlutada para sempre. Claro. Amargurada. Amargurada, depressiva. Porque é lícito. Sim. É um sofrimento. Sim. É uma dor lícita, grande. Mas há esperança de sair deste lugar de sofrimento. Há uma esperança de ter uma perspectiva através desse sofrimento. Sim. Uma esperança. E se agarre em Deus, assim, é somente Ele para nos tirar desse lugar e nos trazer alegria. Que esperança. E esperança de volta. E aí, assim, a gente tá ouvindo um barulhinho aqui tão maravilhoso de uma boneca. E a gente poderia simplesmente pular, né? Então é isso. Aí veio a Ana, maravilhosa. Vamos pôr uma fotinho dela quando a gente postar o episódio? Vamos, com certeza. Pode pôr, Rafa? Pode.
Mas você, enfim, foi vivendo tudo isso e aí começou a vislumbrar, né? A possibilidade de uma nova gestação. Exatamente. Natural, né? Você desejava isso, né? Como que foi daí pra frente? 8 meses depois, eu podia engravidar. A médica falou, olha, você pode engravidar 8 meses depois, porque eu passei por um procedimento cirúrgico, né, cesárea. Sim. E aí 8 meses depois era o tempo limite, assim, pra eu poder começar a engravidar. Eu falei, bom, vamos na cara e na coragem, vamos lá, entendeu? Sim. Eu não quis contar muito pras pessoas, assim, o meu propósito. Porque as pessoas não iam compreender muito e realmente, até hoje, não compreendem. Mas... com muita fé, eu fui lá, dediquei um tempo antes, acho que isso é importante, que é uma disciplina em relação ao jejum, não como uma moeda de troca, deixar bem claro. Sim. O jejum foi Mas para uma colocar consagração exatamente, colocar meu coração num lugar também, para isso não tornar um ídolo no meu coração. Sim. E ter um coração que possa ser submetido à vontade de Deus, independente se estivesse alinhado com a minha vontade ou não. Sim. Então foi um mês muito intenso, que eu separei em jejum, colocando meu coração no lugar e os meus desejos diante de Deus. Sim. Deus, esse é o meu desejo. Você junto com seu esposo, né? Sim, junto com meu marido, o Fernando. E a gente teve um tempo, assim, muito abençoador, assim, de a ponto de falar, Deus, que seja feita a tua vontade. Sim. Eu orei para que eu pudesse engravidar, eu orei para que fosse uma gestação tranquila, eu orei para que eu pudesse carregar a Ana, né? No caso, eu não sabia na época o que era. Que eu pudesse carregar meu filho ou minha filha e pudesse ver crescer. Esse era o desejo do meu coração que eu entregava diante de Deus. Mas, Senhor, eu quero ter um coração submetido à tua vontade, ao teu propósito. Amém. Um mês orando. Isso foi em março. Abril, na primeira tentativa, eu engravidei. Eu engravidei. E eu falei, nossa, Senhor, obrigada. Eu morrendo de medo, eu chorava porque passa um filme na nossa cabeça, é muita coisa, muito medo, né? Que envolve o nosso coração, de passar por tudo de novo. Querendo ou não, passei uma gestação inteira e eu perdi a Elisa bem no finalzinho, né? Então, pra mim, eu só ia sossegar o dia que eu carregasse minha filha no colo. Exatamente. Eu orei também pra que fosse uma menina. Orei, mas Deus sempre sabe. Mas não foi uma gestação tranquila, ao contrário. Nada tranquilo, né, Rafa? Foi nada tranquilo, eu tive sangramento de primeiro trimestre, já fiquei de repouso relativo os 3 primeiros meses. Depois eu descobri que eu tava com colo curto e eu entrei com um repouso absoluto. Tive que mudar pra casa dos meus pais. Eu fiquei deitada durante 5 meses. Manda um beijo pra sua mãe. Beijo, mãe, te amo. Obrigada por cuidar tão bem de mim. Eu fiz um procedimento, né, cerclagem e pessário. Gente, se eu parar pra contar mesmo, eu sento no chão e choro de novo. Porque foi muito difícil, foi muito, muito confrontador pro meu coração. Muito. Como colocou minha fé em prova, assim. Mas não fé de que eu iria carregar minha filha um dia, mas a fé de que, independente do final, Deus estava lá. Fosse na morte de um outro bebê, ou na esperança de carregá-lo de novo. O quanto esse exercício foi constante, né? Olha, Deus me ensinou a viver um dia literalmente de cada vez. Porque cada dia de vida da Ana era um dia que eu agradecia diante de Deus. Deus, obrigada, porque hoje o Senhor me deu vida. E amém por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez. E me alegrarei nele. E foram meses intensos. Depois eu descobri também uma diabetes gestacional. Tudo que eu podia ter, eu tive na gestação da Ana. Foi o pacote completo. Exatamente. Eu não tive nada na gestação da Elisa, né? E infelizmente eu perdi ela. E na Ana eu tive tudo. Tudo que eu podia ter. E hoje eu tô com a minha pequena no colo. Dia 8 de dezembro de 2023. Tá aqui com 5 meses. Tá aqui no meu colo agora, inclusive. Maravilhoso. E eu achava, não, Deus, não tem mais o que trabalhar no meu coração. Poxa, que no luto o Senhor trabalhou, colocou meu coração a ferro e fogo. Bom, agora é só águas tranquilas, entendeu? Mas não, o Senhor me colocou numa tempestade novamente. E foi muito, muito desafiador viver a gestação da Ana. E eu escrevi um diário. Então eu coloquei vários versículos nesse diário que me encorajavam de entender onde estava meu refúgio, onde estava minha força, de como a Ana já era um propósito de Deus, né? É um propósito dele, não meu. Não é um presente. Eu vou te dar um presentinho, então depois de tanto sofrimento eu vou te dar uma recompensa. Né?
Tá entendendo? Sim. Eu vou te dar uma recompensa, tá, sua filha. Não, a Ana não é minha recompensa. Sim. A Ana é um propósito do Senhor. Amém. E ponto. Acabou, Amém. independente de qual seja o propósito dele. Eu tô falando disso de uma forma muito racional. Sim. Emocionalmente, Claro. emocionalmente a gente sabe que é um amor que dói o coração. Sim. E que a gente tem que colocar isso no lugar certo. Sim. Mas racionalmente eu tenho que lembrar que a Ana é um propósito do Senhor. Amém. E não meu. Não Uhum. é minha recompensa. É uma herança Sim. do Senhor que Exato. Deus colocou para ensinar os teus caminhos para ele e acabou o ponto. Uhum. É isso. Uhum. Para ensinar a Ana sobre quem ele é. Sobre a palavra dele. É como deve ser, né? Como mas deve é ser. engraçado que de repente a gente até fala que crê nisso, mas não vive como É muito se isso fosse difícil. real, né? Eu tava falando pra você aqui antes, né? Eu olho, deixa eu ver se ela tá respirando. Ela vai, não, ela tá bem, nossa, ela tá doente. Meu Deus do céu, ela tá doente, ela vai morrer. Sim, Aquela sim. ansiedade batendo no último, Sim, né? Cheio sim. de gatilho também, que de tudo que eu já passei. Uhum. E aí eu lembro, eu tenho que olhar diante de Deus e falar assim, Deus, aqui Sim. não é o meu lugar. Sim. Eu não tenho controle dessa situação. Ela não pertence a mim. Uhum. Eu lembro até que quando eu tava grávida, o Fê virou pra mim, a gente tava numa conversa, eu acho que eu tava de 4 meses, ele virou pra mim e falou assim, eu ainda não consegui consagrar a Ana ao Senhor, Uhum. porque eu tenho medo de que ele leve ela. Sim. E eu virei pra ele e falei assim, mesmo que você não consagre, ela já é dele. É. Independente se você consagrar ela ou não. Sim. Sim. A vontade dele já tá estabelecida sobre a vida da Ana. Uhum. O que a gente tem que colocar diante de Deus é o nosso desejo do nosso coração e falar, Senhor, independente da tua vontade, guia os meus passos e Sim. direcione para o teu caminho, né? Para não nos perdermos mesmo. Uhum. E essa é a vida, né, do cristão, é realinhar diariamente o nosso coração. Diariamente. A gente imagina isso, né, Rafa? Assim, que, por exemplo, você, poxa, passou por todo esse período assim intenso, de tantas reviravoltas. E aí você fala, poxa, aprendi tanta coisa. E a gente pensa assim, não, agora eu tô pronto. Mas a vida continua acontecendo e Deus vai trabalhando, né? Você sai do outro lado com uma perspectiva muito mais profunda sobre a eternidade. Mas Deus continua nos exercitando, né? A vida não para, né? Exatamente. De acontecer. E a gente precisa tantas vezes... É muito assim, esses episódios dessa temporada, eles vão falar sobre momentos extraordinários, como eu disse. Mas... justamente, a grande parte da nossa vida a gente vive no tempo ordinário. Exatamente. E Deus continua trabalhando, né? Então esse coração que retorna de um tempo extraordinário, impactado, né? Precisa colocar essa fé em prática nas pequenas coisas. Sim, né? e como é abençoador o ordinário. Sim. Hoje eu consigo... Você falava isso, quanto você desejava o ordinário, Nossa, como eu desejava o ordinário, eu tava exausta do extraordinário. E eu olhava, hoje eu olho o quartinho da Ana, todo bagunçado, às vezes cheirando fralda suja, roupa pra lavar, a sala cheia de brinquedo no chão, e eu olho pra aquilo e falo assim, obrigada. Obrigada, porque essa casa já foi muito, muito silenciada, muito quieta, muito arrumada. Sim. E hoje eu posso desfrutar disso. E é bênção demais. Poder ter um serzinho chorando de madrugada, você lá com uma olheira lá embaixo, mas você fala assim, obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Eu não mereço. Entender que a gente não merece. Sim, sim. Porque quando a gente acha que é uma recompensa, a gente acha que merece algo, mas a gente não merece. Sim, é graça sobre graça, né? Graça sobre graça e abundante graça, porque o nosso pecado acontece todos os dias com a gente, e ali abunda a graça, mesmo assim. Sim. E é bênção demais. E sobre o extraordinário, eu só posso dizer que eu tenho uma amiga que ela também perdeu seu filho e ela fala dia menos para conhecer o meu filho. Sim. Porque aqui, até breve, Elisa, mas enquanto eu não vejo e não vou conhecer minha filha na eternidade, eu tenho uma responsabilidade muito grande hoje sobre a Ana, de levar a palavra para ela, para que um dia possamos desfrutar juntas da eternidade. Sim. De apontar, né, para o lugar que ela deve caminhar. Sim. E ela tá aqui. Tá aqui, querendo mamar hoje. Querendo mamar. Hoje tenho, graças a Deus. A Ana tá sendo o nosso timer de indo pro final desse episódio. Exatamente. É maravilhoso. É inédito na história desse podcast. Eu nunca gravei com uma pessoa tão nova, 5 meses de idade, a participante. Eu vou dar pra mãe dela aqui, pra segurar um pouquinho. E a gente vai caminhando pra terminar esse episódio. E no final desse podcast, Rafa, assim,
a gente sempre deixa um momento assim para uma palavra final, para indicações. Você falou que ia indicar músicas. Sim. Mas o que você diria assim no final? Quer deixar uma palavra e aí você pode já seguir adiante com as indicações? Acho que minha palavra final é que, na verdade, o desejo do meu coração, né, de que esse podcast possa alcançar a vida de muitas mulheres que estejam passando por isso e que leve uma palavra de esperança. Que há esperança, né, em meio ao luto, em meio à perda. E a minha oração é que possamos ter um coração submisso a Deus. Sim. Um coração submisso a aceitar a vontade de Deus. Sim. De entender que Ele sabe o que Ele está fazendo e para onde Ele está nos levando. Sim. E dizer amém. Para isso, independente se a gente tem a resposta ou não. Se submeter ao propósito dele, né? O propósito, principalmente, eterno. Sim. E a minha indicação acho que foram os 2 livros que eu li, assim, que mexeu muito comigo, que a Isilmara já falou, que é um livro excelente, Sofrimento né? Nunca em Vão. Isso, da Elizabeth. Ele, eu acho, incomparável. Sim, excelente. Me corrija ali, é de Jane Wilkin. Isso. E, gente, louvor. Escutar louvor, que possam sempre colocar o nosso coração diante de Deus, assim, às vezes em lágrimas, né? Sim. Em forma de orar em forma mesmo, de louvor, né? Me quebrantar. Eu escutei bastante Purples, né? Sim, a banda Purples, né? Sim, que são principalmente O Teu Melhor, que é uma música que fala muito sobre a vontade de Deus sobre nós, né? Sim. É uma música muito pesada de você cantar, né? Tá. Mas é um louvor, assim, muito em submissão a Deus e entender, né, o nosso sofrimento diante dele. Sim. Eu acho que essa foi a que eu mais escutei. Escutei bastante Raquel Novaes também, que eu super indico. Sim. Enfim, acho que são mais esses, assim, que são louvores que me acompanharam, que marcaram, mas eu acho que a gente tem umas individualidades, principalmente em relação ao louvor. E se apegue. Sim. Claro, em louvores bíblicos, né? Sim, isso. Que falam sobre Cristo. Evangelho. Sobre o Evangelho, né? E não sobre nós. Sim. Mas sobre quem Ele é. Amém. Sobre nós. Amém. Muito bom. Queria te agradecer. Já te agradeci no começo. E quero te agradecer no final. Pela amizade, né? Pela oportunidade de caminhar com você. Pela oportunidade de ver Deus fazendo tanto na sua vida através da sua vida. Pela sua disposição sempre. Já faz muito tempo que eu disse, um dia você grava um podcast comigo, um dia a gente vai gravar contando tudo isso, e você nunca disse não. Você falou assim, vai ter o tempo certo, mas sim, você sempre disse sim. E eu queria te agradecer por isso, assim, por compartilhar. Eu queria te agradecer, assim, pela sua decisão, sabe, de tomar esse caminho mesmo, de falar assim, eu vou viver o que eu creio. E eu vou crer que no que eu vivo, né, que o Senhor está no centro, assim, sempre me encorajou muito. E obrigada por, sabe, pela sua honestidade, pela sua transparência, por você contar o que aconteceu na sua vida, mas com esse anseio, sabe, de que Cristo seja glorificado. Sim. Não diferente de tantas outras conversas que a gente teve. Eu saio enriquecida e muito feliz de poder compartilhar isso com outras pessoas. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder levar a palavra de Deus, Sim. Né, através da nossa vida, né, de experiências da nossa vida. Sim. E garantir que não há um pingo de arrependimento no meu coração de ter tomado essa decisão. Amém. E o quanto foi libertador do sofrimento tomar essa decisão de entregar completamente minha vida diante de Deus. Amém. Maravilhoso, não poderíamos terminar de melhor forma. Ana, você quer falar alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa, Ana? Ela tá aqui, maravilhosa. Gente, assim, que privilégio carregar essa bebê fofa no colo nessa gravação, assim como tantos momentos, né, que Deus tem nos dado. Graça sobre graça. Amém. E é isso, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Que esse episódio chegue no seu coração mesmo como um grande encorajamento, consolo, e depois venha contar pra gente o que você achou. Até a próxima. Tchau! Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia.
Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima!